Zacarias, capítulo 9. A advertência do Senhor é contra a terra de Hadraque, e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, e sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas. Mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei, e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo. Porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentil, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até aos confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios, como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo às moças. Peça ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso, o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira,
e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos Exércitos cuida de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu brioso corcel na batalha. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros, que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim, eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso. Seu coração se alegrará como se fosse um vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes, embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes. Eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Assíria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Passarei pelo mar da aflição, ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Assíria será abatido, e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, em meu nome marcharão, diz o Senhor. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu, e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores. Os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Assim diz o Senhor, o meu Deus: pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam, e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: bendito seja Deus, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei mais os habitantes desta terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e a seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união. Com elas pastoreei o rebanho. No mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne umas das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram.
Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei minha segunda vara, chamada União, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará quem está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito.